Paz e bem, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos na quarta-feira da terceira semana da Quaresma, dia 11 de março. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de Mateus, capítulo 5, versículos de 17 a 19. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas, porque eu não vim aboli-los, mas dar-lhes pleno cumprimento. Por isso eu vos digo, que antes que os céus e a terra deixem de existir, nenhuma só palavra ou vírgula será tirado da lei, sem que antes tudo se cumpra. Por isso, aquele que não obedecer a um dos mandamentos pode ser o menor deles e ensinar os outros a fazerem o mesmo, esse será tido como o menor no reino dos céus. Mas quem obedecer e guardar a estes preceitos, ainda que seja o menor deles, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, esse será grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, novamente nós estamos refletindo sobre a nossa caminhada quaresmal, o nosso êxodo existencial. Porque a vida humana é que é esta caminhada, que é este êxodo. E um êxodo que é progressivo e dinâmico. Porque, como nos ensinou o Padre Pio, enquanto correr sangue na veia de um cristão, haverá uma batalha espiritual entre o bem e o mal, entre a minha vontade, a minha liberdade e a vontade do Senhor. E é assim que nós vamos então vivenciando e vivendo cada dia o nosso êxodo existencial. Muitas vezes nós contemplamos a mão poderosa de Deus em nossa vida, vemos os seus milagres, professamos a nossa fé, louvamos, agradecemos, mas com o passar do tempo, principalmente diante das dificuldades, nós podemos vir a negar o Senhor, como acontecia com o povo na travessia do deserto, onde a fidelidade de Deus e a infidelidade do povo era continuamente manifesta perante as palavras de Moisés. Daí que na primeira leitura de hoje do livro do Deuteronômio, nós encontramos Moisés dizendo que observar a palavra de Deus e guardar os seus preceitos não é uma opção, mas é uma condição sem a qual nem eu e nem você pertenceremos ao povo de Deus. Às vezes nós temos uma visão muito seletiva da palavra, onde nós, como num ramalhete de flores, vamos escolhendo somente aquilo que nos agrada. E assim vamos formando ou forjando uma fé de acordo com a nossa conveniência pessoal. E um evangelho que se adapte à nossa vida. E não a nossa vida que vai se adaptar ao Evangelho, mas é o Evangelho e a Palavra de Deus que devem adaptar-se à nossa vida de acordo com as nossas conveniências. Por isso, Moisés vai dizer: tomai cuidado para que o vosso coração não vos engane, e assim vos esqueçais dos preceitos e mandamentos do Senhor. Por isso lutai, labutai, por guardar todos esses preceitos, observar todos os seus mandamentos todos os dias, e tome cuidado para não vos esquecerdes, e também ensinai aos vossos filhos e aos vossos netos, de modo que a palavra de Deus continua a mesma ontem, hoje e amanhã. E às vezes, por maldade de coração, ou por ideologia que nós abraçamos, ou por uma cultura mesmo imediatista, ou uma cultura relativista, todos nós vamos manipulando a palavra de Deus de acordo com as nossas conveniências, fazendo dela assim uma palavra humana e não uma palavra de Deus. De modo que a palavra deixa de ser uma provocação, deixa de ser uma fonte de inspiração e principalmente deixa de ser uma provocação à conversão de vida. E assim nós vamos viver então aquilo que Jesus está falando no Evangelho de hoje. E Jesus está educando o coração dos seus discípulos da primeira hora no capítulo 5 de Mateus. E nesse capítulo 5 de Mateus está ali o encontro de Jesus que se encontrou com Nicodemos e que disse que era preciso nascer do alto. Está ali Jesus dizendo que
deveria nascer da água e do Espírito. Está ali também aquele homem, aquela mulher que fora iluminado e tocado pelo Espírito das bem-aventuranças. Pelo Espírito das bem-aventuranças que reacende em mim e em você o dom da fé, que rejuvenesce em mim e em você o dom da esperança, e principalmente que vai aperfeiçoando em mim e em você o dom da caridade. Mas para isso é preciso voltar ao deserto. É preciso ouvir novamente a palavra de Deus. Daí que o Senhor vai conduzindo a mim e a você até o deserto para falar novamente aos nossos corações. E a quaresma quer ser este deserto. Esse tempo quaresmal de 40 dias quer ser esse deserto. Essa experiência de reencontro com o Senhor, para renovar a nossa fé, para renovar o nosso processo de conversão e para fazer com que eu e você professemos novamente o nosso caminho guiado pelo Senhor. Então, Jesus começa a dizer aos seus discípulos: não penseis que eu vim abolir a lei e os profetas. Porque muitos acusavam Jesus de que ele queria acabar com a lei e com os profetas e criar uma religião somente de anarquia. Como muitos hoje ainda também querem banir todo o Antigo Testamento e viver somente com o Novo Testamento. Como muitos ainda hoje querem também retirar diversos livros do Novo Testamento, diversas citações, para colher somente um evangelho assim forjado de acordo com a conveniência de cada um. E Jesus diz: eu não vim abolir a lei e os profetas. Eu não vim. Eu vim dar pleno cumprimentos a eles. Jesus não veio acabar com a lei. Jesus não veio destruir os profetas, mas dizer: eu vim dar pleno cumprimento aos profetas e às leis. Por isso ele vai recordar a mim e a você que antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra e nem uma só palavra será tirado da palavra de Deus sem que antes tudo se cumpra. Porque a palavra de Deus existe para animar, exortar e corrigir. Animar, exortar e corrigir. Esta é a finalidade da palavra de Deus, que às vezes ela se manifesta para mim e para você como uma mão muito carinhosa, mas às vezes também ela se manifesta como um chicote, principalmente quando percebemos que eu e você estamos desviados, quando nós não estamos mais seguindo os mandamentos do Senhor. E volto a repetir aquilo que Moisés está dizendo na primeira leitura de hoje: guardar os mandamentos e observar os preceitos não é uma opção da pessoa, é uma condição sem a qual nem eu e nem você faremos parte do povo do Senhor. Porque não basta dizer-se cristão, não basta vestir-se como cristão, não basta carregar símbolo cristão se o comportamento não é de um cristão. O comportamento cristão é isso que vai dar credibilidade à fé e é isso que vai dar credibilidade à palavra. Por isso, tomar o nome de Deus em vão significa professar uma fé de teoria e negar essa fé na prática. Isso seria tomar o nome de Deus em vão, porque nós ridicularizaremos o nome do Senhor, nós desacreditaremos o nome do Senhor. Então Jesus continua: pois aquele que não guarda o mandamento e nem o preceito, ainda que seja o menor deles, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será tido como o menor no reino dos céus. Mas aquele que guarda os mandamentos e observa os preceitos, ainda que seja o menor deles, e ensina os outros a fazerem o mesmo, será tido como o maior no reino dos céus. Por isso, a quaresma é sempre encontro com a palavra de Deus. É sempre um tempo da palavra, onde a palavra deve curar em mim e em você a anemia espiritual e nos encaminhar novamente para o caminho de Deus. Grande e magnífico Deus e meu Senhor Jesus Cristo, iluminai as trevas do meu coração. Dá-me fé reta, esperança certa, caridade perfeita, sentido e conhecimento, Senhor, para que eu cumpra com teu santo e veraz mandamento. Amém. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. Seráfico Pai São Francisco, rogai por nós. Nossa Senhora dos Anjos, rogai por nós. Paz e bem.